Essa semana eu fui assistir ao filme Toy Story 5 e saí muito feliz da sessão. Toy Story faz parte daquela safra de filmes que sempre arranca um sorriso do nosso rosto, uma risada e um momento de reflexão. Aquelas poucas horas fazem a gente despertar a nossa criança interior e por alguns instantes podemos novamente brincar com brinquedos sem culpa. Para quem nasceu no início dos anos 2000, como eu, cresceu assistindo aos filmes da Pixar, não entendendo nada, claro, já que os filmes, que apesar de serem infantis, são muito adultos nas abordagens dos temas e nas críticas que faz. Mas fomos marcados por essas histórias de brinquedos, de carros, de monstros e de super-heróis. Então, ver mais um lançamento dessa indústria, seja porque ela quer fazer mais dinheiro, ou seja porque ela quer vender mais boneco, querendo ou não, nos deixa mais felizes por termos um pouco mais de tempo para aproveitar essas histórias lindas. Obras essas que nos emocionam e que fazem nos sentir e que nos fazem querer mais. Mas hoje não venho falar sobre o filme em si, não farei nenhuma crítica sobre ele. Até porque eu não sou um entendedor máximo de cinema e minhas críticas seriam bem rasas. Para isso, aqui mesmo no YouTube há diversos canais especialistas no assunto. Deixo em destaque o canal da Isabela Boscov, do Ei Nerd e do especialista em games, David Jones, que tem uma crítica um pouco mais diferente desses dois. Então, aproveitem. Dito isso, chegamos ao assunto principal do vídeo, a história da Pixar. A Pixar Animation Studios, que é bastante conhecida pela introdução da luminária pulante e pela saga Toy Story, Carros e Divertidamente, é uma produtora especializada em animações cinematográficas feitas 100% por computação, e possui um legado gigantesco nesse universo. A sua sede fica em Emeryville, na Califórnia, e desde 2006 é subsidiária da Disney Studio Content. Apesar de hoje ser uma das maiores, acredito que para muitos ela é a maior, a trajetória dela é marcada por fatos que moldaram a sua história, passando em um certo momento por dificuldades financeiras, onde até a falência era quase uma certeza, até se tornar uma das maiores criadoras de animações no mundo. E nessa trajetória turbulenta, é interessante destacar o papel importantíssimo da Lucasfilm, do Steve Jobs e da Disney. E para entender melhor essa história, precisamos fazer uma viagem até 1971. Neste ano, a Lucasfilm foi fundada por George Lucas, uma empresa que, alguns anos depois, seria responsável pela produção dos filmes da saga Star Wars em 1977, e se tornaria uma das maiores empresas especializadas em efeitos especiais, edição de som e computação gráfica nos anos 70. Are you sure this thing is safe? Em 1979, George Lucas autorizou a criação da Graphics Group, e os cientistas Ed Catmull e Alvy Ray Smith foram os responsáveis pelo desenvolvimento desse novo ramo, que era um grupo que desenvolvia tecnologia de computação gráfica e fazia parte da divisão de computadores da própria Lucasfilm. Contudo, na década de 80, George estava passando por dificuldades, principalmente após seu divórcio com Marcia Lucas. Então ele decidiu vender a divisão de computadores. E uma das pessoas interessadas na compra daquele grupo foi Steve Jobs, que procurava justamente novas empresas para investir após a sua saída da Apple. E como curiosidade, destaco que essa divisão, a Graphics Group, queria primeiramente desenvolver tecnologia para a área da medicina e do governo. E embora eles tenham também desenvolvido projetos com computação gráfica, a ideia de se tornar uma produtora de animação só viria alguns anos mais tarde. Steve Jobs foi um dos pilares para que a Graphics Group se tornasse o que hoje conhecemos como Pixar. Conhecida por pensar fora da caixa, Jobs, após deixar a Apple, decidiu fazer mais uma de suas apostas no mercado de tecnologia e comprou o departamento, em 1986, por 5 milhões de dólares. Posteriormente, ele investiu mais 5 milhões de dólares para aumentar a capacidade da divisão. Com isso, a empresa tornou-se independente e passou a se chamar Pixar. Mas nem tudo foram flores. A empresa enfrentou dificuldades. Nos primeiros anos, ela vendia computadores gráficos, o Pixar Image Computer, e produziu curtas-metragens como Luxo Junior, a famosa luminária que virou mascote da empresa. Também foram produzidos o Red's Dream, Teen Toy e Nick Nack, animações sem muito retorno financeiro, mas com forte apelo artístico, sendo algumas até indicadas ao Oscar e tendo Teen Toy como um dos ganhadores da estatueta de ouro. E como muitas empresas inovadoras, algo com que Jobs já estava acostumado a trabalhar, ele, mesmo com a Pixar quase falindo, continuou apostando em produção de animações, o que o levou a negociar um acordo histórico com a The Walt Disney Company,
para produzir longas-metragens totalmente animados por computador, até chegarmos a 1995, o ano do lançamento de Toy Story, um marco para tirar a empresa do sufoco e marcar o nome dela no mundo. Sergeant? Yes, sir. Establish your recon post downstairs. Code Red, repeat. We are at Code Red. Recon Plan Charlie, execute. Move, 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 move! It's a big one. Walt Disney Pictures presents a totally new animated motion picture event. Toy Story, uma das maiores animações da história, foi o primeiro longa-metragem inteiramente feito em computação gráfica. Teve um impacto absurdo nesse universo de animações e transformou a Pixar em um dos estúdios mais importantes da indústria. Depois do sucesso de Woody e Buzz Lightyear, e para nossa alegria, outros grandes lançamentos também vieram. Vieram então Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, e antes da Pixar ser comprada pela Disney, teve o lançamento de Carros, que para mim, até hoje um dos maiores e mais marcantes filmes dessa produtora. Esse período é considerado por fãs e críticos como a Era de Ouro da Pixar, em qual tiveram os lançamentos de diversos clássicos que revolucionaram a forma como vemos a animação e como elas são produzidas. E agora chegamos ao momento em que a Pixar foi comprada pela empresa do nosso querido Mickey Mouse, The Walt Disney Company. A Disney comprou a empresa em janeiro de 2006 por 7,4 bilhões de dólares. Essa compra foi um sucesso, pois a Pixar manteve sua identidade, continuou produzindo filmes premiados e ajudou a revitalizar a Disney Animation. Fatos esses que podemos ver nos lançamentos que vieram posteriormente. A lista de filmes sensacionais é imensa, e para citar alguns temos Up, Wall-E, Coco, Ratatouille, Divertidamente e Soul, e muitos outros. Todos esses são filmes aclamados pelo público, e eu me incluo nisso. E novas obras estão para serem lançadas, como Gato, que será lançado em 2027, e Os Incríveis 3, em 2028. E chegamos, portanto, ao fim de um dos capítulos dessa grande produtora, que com certeza ainda irá contar outras histórias magníficas nas grandes telas e continuará encantando o mundo. E para terminar esse vídeo, eu vou elencar o meu top 3 filmes favoritos, que é Carros, Toy Story 2 e Divertidamente. E se você quiser comentar o seu top 3 aqui nos comentários, eu vou adorar ver. Então é isso, valeu!